Alguns segundos. Sim, Ok. Perfeito. Obrigada. Então, muito boa tarde a todos nós, todos os presentes, as presentes que estão aqui, né? Eu sou a professora Thelma, do Departamento de Engenharia Nuclear, da UFMG, e coordenadora do grupo MC-MEG, um grupo da área de pesquisa de modelagem computacional, e tive esse prazer, né, de estar com essas meninas da UEM Brasil, meninas poderosas, vou falar. O que eu tenho aprendido com elas, estou assim renovando todos meu conhecimento sobre o ser humano, sobre o ativismo, né, feminino e várias outras coisas que são importantes para a vida da gente, que talvez eu não pudesse aprender de outra forma. Eu agradeço demais ter essa oportunidade de estar aqui e agora conversando com vocês, né, outras professoras maravilhosas que vão, com certeza, ensinar coisas aqui novas para a gente, né, importantes temas, como todos os outros que já se passaram, né? Desde ontem estamos aqui nessa conferência e eu vou fazer uma autodescrição rapidamente da minha pessoa e depois vou pedir cada uma de vocês para a gente fazer essa autodescrição e a gente dar início à nossa conferência, tá bom? Nosso painel, na verdade. Bom, eu sou uma mulher branca, 40 mais, chegando aos cabelos grisalhos já, né? Cabelos loiros, começando a ficar bem grisalhos, na altura do pescoço. Não estou de maquiagem, normalmente não utilizo. Visto uma jaqueta de frio verde, aqui em Belo Horizonte está bastante frio, com uma blusa preta por baixo. Estou em Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Na minha sala, no departamento de engenharia nuclear, na UFMG, e atrás de mim eu tenho aqui um quadro, que é um quadro que eu sempre utilizo com meus alunos para a gente discutir e fazer estudos das pesquisas que a gente tem investido durante muitos anos de profissão, né? Bom, bem-vinda a todas, a todos e a todes, e esse é o painel Ensino e Pesquisa na Tecnologia Nuclear para Mulheres. Vou pedir, então, seguindo a ordem alfabética, doutora Carmen Célia Bruneno, por favor, para se autodescrever para a gente rapidamente, aí eu vou passar um para cada um, tá bom? Boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Sou Carmen Bueno, sou branca, tenho cabelo e olhos castanhos, cabelo curto, não uso óculos, depois de uma cirurgia dupla de cataratas. Estou usando uma jaqueta também, como a Thelma, de frio, estou em São Paulo, né? E uma jaqueta preta e uma blusa de gola alta de lista. Eu sou física, sou pesquisadora do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, aqui de São Paulo, da CENEM. Sou atualmente gerente do Centro de Tecnologia das Radiações e tenho quase 46 anos de experiência na área nuclear. Sou uma mulher 69 estou próxima, já próxima dos 70, e é um prazer muito grande eu estar aqui com vocês. Eu estou encantada, fazendo meia-culpa, é a primeira vez que participo de um evento desse tipo, ou de qualquer atividade sobre a igualdade, a participação feminina. Então, já vi que tenho muito a aprender, e já aprendi muito, principalmente com as mais jovens, que estou encantada com essa força e com essa vibração toda que passam nas discussões. Sou muito grata de estar aqui. É um momento muito importante para mim de aprendizagem. Excelente, obrigada, doutora Carmen. Vamos passar para Divanise, a professora Divanise Souza. Boa tarde a todas, todos. É um prazer enorme estar aqui, muito bonito essa organização, né, esse intento. Eu estou em Sergipe, né, na Universidade Federal de Sergipe, sou professora daqui há mais de 25 anos, e estou aí na carreira há quase 40 anos. Então, eu sou 50 mais também, aí, beirando 60. Eu sou parda, né? Tenho os cabelos e olhos escuros, os cabelos um pouco de tinta já, para ter os escuros ainda. Estou usando uma roupa, um verde claro, com flores vermelhas, e é isto. Obrigada, Diva.
Vamos passar, então, para a professora Inayá. Bom, obrigada, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês hoje, em especial aqui com a UIM. Eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, da graduação e da pós-graduação em Engenharia Nuclear. Coordenei o programa de pós-graduação em Engenharia Nuclear pela COP UFRJ nos últimos 4 anos, na última quadrienal. E agora faço parte da direção das relações institucionais da SBPR, da Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica. Sou branca, ruiva, loura, sabe-se lá, a depender do sol aqui, do Rio de Janeiro e da praia, e estou aqui para contribuir com vocês e agradeço mais uma vez a presidente da UIM, a todas que fazem esse espaço se tornar realidade para todas nós. Obrigada. Excelente, obrigada. Doutora Márcia Pires, da Luz. Opa! Boa tarde a todas, todos e todas. Esse meu chiado, sotaque carioca, estou falando do Rio de Janeiro. Eu estou aqui na CNEM, onde eu trabalho, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Meu fundo no vídeo está desfocado. Eu tenho 45 anos, mulher, parda, cabelos escuros na altura dos ombros, uso óculos. Eu tô hoje de blusa preta, esmaltes vermelhos, minha cor favorita. Sou bibliotecária, doutora em Ciência da Informação, e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, Márcia. Só não sabia se você era professora, por isso que eu não mencionei. Não sou. Muito bem. Gente, vocês viram, então, como que a gente está fazendo, qual que é a nossa dinâmica, né? A gente tem 15 minutos, cada um apresenta um pouquinho sobre, né, o tema escolhido, que é um tema extremamente interessante, e tem muita coisa para a gente aprender, principalmente com a experiência de vocês, né? Como eu falei com a professora Carmen também, tudo que puder ser colocado aqui para a gente discutir é o momento, e também a gente começa a pensar em como a gente pode solucionar alguns problemas. Acho que muitas vezes a gente tem a resposta, né? Tem uma sugestão para solucionar alguns problemas. E quem sabe pode ser, né, a solução mais viável. Então, vamos começar. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar cada um apresentar e no final a gente faz as perguntas e faz esse bate-papo, que eu acho que fica melhor. Tudo bem? Vamos começar, então, com a professora Carmen. Você consegue compartilhar sua tela? Você que ficou de compartilhar para mim, não? Então. É mesmo, você me pediu. Eu vou até fazer uma outra coisa aqui, porque a professora Inayá me pediu também, mas o dela é em PDF. O seu tem alguma... Eu também tenho, Tenho tá. As duas versões, PDF e em PPT. Tudo bem. Tem uma apresentação aqui, então. Thelma. Será que ela... Então pode, por favor. Você quer? Você consegue? Tá, você tá aí? Consegue botar? Eu consigo compartilhar, gente, um momento. Isso. Por favor, Carol. A Carol vai fazer isso para a gente. Por causa de versão de... Até porque a professora Inayá me pediu. Eu uso Linux e, às vezes, ele desconfigura todo o esquema. Se não tiver em PDF, e se você tiver aquelas coisas de... né? E aí ele perde tudo. Então, eu prefiro... Aí, ó. Vocês conseguem ver? Está todo mundo vendo direitinho? Sim. Então tá. Obrigada, Carol. Podemos, por favor, já ir para o segundo. Sim. Bom, na minha fala sobre a parte de ensino, pesquisa na tecnologia nuclear, eu não estou considerando aqui a parte de física médica e também a parte de engenharia nuclear, que serão objetos das falas da professora Diva e da professora Inayá. Então, a tecnologia nuclear, nós todos já sabemos que ela é multidisciplinar e, consequentemente, além dela agregar várias técnicas associadas a todas as metodologias na área nuclear, ela também agrega recursos humanos de distintas formações acadêmicas. Então, é interessante porque quem trabalha nessa área está convivendo sempre num ambiente, numa sinergia muito grande, envolvendo egressos de cursos de física, de matemática, mesmo, obviamente,
estudos de engenharia, biologia, química. Então, é um momento e um movimento muito dinâmico que é muito favorável às interações e aos crescimentos individuais, uma vez que, quando interagimos com colegas de diferentes formações acadêmicas, nós temos que exercitar, inicialmente, desde muito cedo, a humildade, que conhecemos apenas um recorte do problema e contamos com todos os outros. Normalmente, os profissionais são egressos dos cursos que seriam classificados nas grandes áreas de ciências exatas e da terra e das engenharias, né? Da saúde também, hoje em dia, dado a importância das técnicas nucleares na saúde, também tem sido bastante frequente. Então, no ensino e na pesquisa nessa área, quando nós vamos analisar e buscar estatísticas coerentes, normalmente isso está vinculado aos programas de pós-graduação. E nós nos deparamos com uma primeira desigualdade, que é a desigualdade regional, né? Nós temos, na área das tecnologias nucleares, uma grande concentração na região sudeste, quer dizer, temos em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, e muitas delas associadas à Comissão Nacional de Energia Nuclear, e temos uma em Pernambuco, que é o PROTEM, que é a parte que envolve, inclusive, o CRCN, a Universidade Federal de Pernambuco, que é a única na área específica de tecnologia nuclear, na região norte e nordeste. Conversei com a professora Diva, que lá tem a física médica, e que aí é bem específico, inclusive nas estatísticas que nós temos dos programas de pós-graduação. Normalmente, qualquer análise que se faz sobre a parte de ensino e pesquisa, e neste caso, no recorte da tecnologia nuclear, uma fonte bastante ampla e bem conhecida são os dados de desempenho acadêmico e estatísticas da CAPES, que envolvem iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doc. E eu me baseei no Plano Nacional de Pós-Graduação, que foi agora, que nós temos agora para 2025 e 2029. Então, eu já começo com essa visão que existe aí uma limitação na realidade de participação feminina nos cursos de pós-graduação, uma vez que a concentração de dados é muito grande na região sudeste e apenas na região norte e nordeste. Claro que todo o plano nacional para pós-graduação, ele tem uma visão específica de também induzir políticas públicas para o desenvolvimento socioeconômico sustentável. Quer dizer, a partir daí nós temos parâmetros para poder inferir necessidades da comunidade que está sendo tratada no âmbito da pós-graduação. Em todas elas, nós temos interseccionalidades com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, e que no tema de igualdade do gênero e empoderamento de mulheres e meninas, nós temos a ODS 5. Mas eu sempre gosto de incluir a ODS 4, que é educação de qualidade, que, na minha opinião, é um fator essencial para o empoderamento de mulheres e meninas. A educação de qualidade, ela também tem que ser um parâmetro de análise e que deve vigorar, em casos ideais, no país como um todo, de uma forma hegemônica. E não é isso, infelizmente, o que acontece. Em função dessas limitações, nós temos uma primeira visão, que é uma visão global, que vem desses dados da estatística da CAPES. Quer dizer, já somos em maior número de ingressantes em qualquer nível da pós-graduação, em relação aos homens, de uma forma geral. Incrivelmente, nós somos o menor número de docentes nos programas de pós-graduação.
somos o menor número de mulheres com bolsa de produtividade e raríssimos nos níveis mais altos. Também temos uma dificuldade no tempo de ascensão na carreira. Existem estatísticas que mostram que mesmo para aquelas que são consideradas muito eficientes no progresso, na ascensão da sua carreira, uma diferença de pelo menos 3 níveis entre as mulheres nessas condições, geralmente mulheres sem filhos ou com, no máximo, um filho, que estão quase para passo com os homens nos níveis mais altos da carreira. Nós podemos fazer agora o recorte de como isso está em termos percentuais baseados nas estatísticas do CAPES. A segunda, por favor. Isso. Nós temos aqui, eu obviamente coloquei aqui um recorte nas ciências exatas e da Terra e nas engenharias, por serem as que mais estão associadas à área de tecnologia nuclear. Mas, para efeitos comparativos, eu também estou colocando em ciências humanas, onde o problema da desigualdade numérica entre homens e mulheres ocorre, só que favorável às mulheres. Nós temos em torno de 60% das mulheres, no caso das humanas, e no caso das engenharias, é a superposição aqui de um problema. As ingressantes aqui, nós temos 31% de mulheres e 69% de homens em ciências exatas e da Terra, e nas engenharias aqui um pouquinho melhor, com 35% e 65%. Quer dizer, nós temos no ingresso, não é tão diferente, mas existe essa discrepância, portanto, essa nossa preocupação de aumentar a participação feminina em STEM é correta e vem há anos, e que talvez por isso, nós tenhamos atingido potenciais de 31% a 35%. Eu fiz a minha graduação pelo menos em níveis mais altos, em 1975 a 79, e realmente na sala era uma discrepância enorme em o número de mulheres e de homens. Quer dizer, existiram algumas disciplinas muito específicas em que eu era a única mulher. Então, nós vemos que hoje, no meu olhar, em relação à minha realidade, eu percebo, estão tendo resultado no que estão fazendo para aumentar o número de meninas ou mulheres na área STEM. Infelizmente, ainda não chegamos próximo ao que nós temos na área de humanas, mas eu já vejo, Carmen, como um caminho longo a ser perseguido e que está correto. As orientações devem ser essas mesmo que estão sendo adotadas, porque se essa estatística, se eu tivesse tido tempo para pegar há 20 anos atrás, por exemplo, elas seriam muito piores do que nós temos aqui. Por outro lado, apesar de sermos em menor porcentagem, nós vemos que as mulheres são mais resolutivas. Quer dizer, nós, quando olhamos, existem algumas estatísticas que mostram, por exemplo, que os homens desistem mais do que as mulheres. Então, existem N explicações do lado deles, que obviamente não vou comentar aqui com vocês, mas a gente vê que a eficiência feminina, talvez a resiliência feminina faz que quando nós vamos ver a distribuição de formação de mestrados e doutorados por gênero, quando nós teremos uma amostra normalizada, as mulheres são mais assertivas na conclusão dos seus mestrados e doutorados. Não, eu acho que isso não é surpresa nenhuma, portanto, esse recorte que eu faço aqui na distribuição de pesquisadores com PhD por grande área e gênero. Somos também, nas engenharias, 41% mulheres e 59% homens. Mas vocês vejam que quando nós olhamos na estatística de pós-graduados por grande área e gênero, elas são 31%.
Quer dizer, nós temos ali uma participação, e isso qualquer pessoa que tem um grupo e faz uma análise assim, nós temos menor número de mulheres do que homens, mas elas crescem na sua proporção, que a gente tem aqui 41% nas engenharias e 38% nas ciências exatas e da Terra. Agora, isto é uma realidade que a gente tem que admitir que ainda existe um preconceito ou que existem dificuldades para as mulheres entrarem no quadro, na distribuição do corpo docente por grande área e gênero. Quando olhamos o corpo docente da pós-graduação nas áreas de ciências exatas e da terra e das engenharias, aí é inacreditável a diferença. Nas ciências exatas, 25%. 75% são homens, os professores. E na engenharia, 24%. Claro que essas informações, como eu bem alertei no começo, tem algumas ainda, não é uma estatística que considera várias diferenças que nós podemos pontuar no próximo slide, por favor. Próximo slide, quando eu mostro para vocês a pirâmide etária docente dos programas de pós-graduação por gênero, né? Neste caso, em particular, o que nós vemos aqui? Esse caso não foi possível selecionar só para ciências exatas e da Terra, foi um quadro geral, mas que mesmo assim vocês percebem que essa estrutura e que como isso tem sido conduzido na pós-graduação, ele é mais cruel para as pesquisadoras mais jovens. Vocês podem perceber aqui que não existe um período pior em termos da pirâmide etária, quando eu vou olhar neste recorte as mulheres docentes, do que quando elas têm menos de 39 anos. Menos de 39 anos, nós vemos aqui uma diferença enorme. De 20 a 24, 100% são homens. Quando nós vemos 25 a 29, já vem para 29%. E isso vai subindo um pouco, e no final ela volta a cair. Quer dizer, o período que nós temos aqui de maior participação percentual é quando ela está aí entre os 40 e os 54, 55 anos. Claro que isso acho que já foi dito na primeira apresentação, hoje de manhã, que é o problema da gravidez e o que isso representa na vida de uma pesquisadora. Porque quando ela está em idade fértil, a idade natural de ser mãe, ou a idade de cuidar dos filhos, ela sempre fica atrás na sua evolução e no seu caminho, por razões óbvias e muito bem levantadas na primeira palestra aqui do programa, né? Esses problemas são potencializados pela gravidez e eram, no passado, muito mais potencializados. Porque eu admito para vocês que o problema da gravidez é sério quando nós temos uma aluna de mestrado e de doutorado um pouco maior na área de tecnologia nuclear por causa das radiações, que muitas vezes o médico fala que você não pode de jeito nenhum, e você tem um conhecimento até de proteção radiológica de como é que você pode trabalhar, mas nem sempre esse diálogo ele é compreendido. Então, para exemplificar, eu fui bolsista da FAPESP e era bolsista quando engravidei da minha única filha. Na época, não tinha licença maternidade, eu fiquei um mês com ela e depois voltei ao trabalho, porque tinha também o prazo, obviamente, para eu terminar o meu projeto. Então, quando eu vi a política pública, em 2011, da licença maternidade para bolsistas, que foi, obviamente, veio de uma portaria da CAPES, e depois isso foi expandido para as agências de fomento,
em que não só isso, também prorrogar o tempo disponível para aquela mulher concluir o seu trabalho. Então, eu senti uma felicidade muito grande, mas tenho que fazer meia-culpa para vocês que, na época, eu passei por isso, né? E não disse nada, porque seguia o modelo masculino de continuar a minha vida sem levantar grandes problemas. Quer dizer, na minha cabeça, aquilo estava inerente ao meu ser mulher. Então, que eu tinha que lidar com aquilo e resolver aquele problema com resiliência para eu conseguir subir. Algum atraso existe, porque é a mulher, mesmo hoje que eu vejo uma mudança na participação dos pais, não é? É a mulher que engravida, é a mulher que tem os problemas dela de saúde mental, porque existem coincidências, quando temos que ir para uma banca e não podemos nos ausentar, e o filho está com febre, e você não pode ficar você cuidando dele, você tem que ter um aparato de chamar uma mãe, uma irmã, ou alguém para levar o filho ou ficar com o filho. Quando nós, pelo menos acontecia comigo, quando chegava, eu estava com uma sensação, uma tristeza, porque parecia que eu estava falhando nos dois lugares, não num só. Então, isso, a saúde mental, que eu acho que foi muito bem levantada na fala da Melina, que é da Win Global, que é também importante para a mulher, ela não sentir culpa, porque quer queira, quer não, eu vejo, inclusive, nas moças de hoje, sentem culpa quando isso acontece. E não podem, não se sentem à vontade de falar para os seus colegas, porque a maioria deles são, no caso, a maioria é homem. Então, é melhor não ficar com reclamações. Então, quando eu vejo a participação feminina na pós-graduação, nós temos uma portaria CAPES que está sendo colocada para ampliar a participação, não só para fazer o mestrado e doutorado, mas ela pode ter o dom, ela pode ter sonhos, ela pode ter capacidade, ela tem tudo para também ser uma docente. Qual é a vantagem que eu vejo de tudo isso? Ela passa a ser uma referência também. Quer dizer, quando nós temos a visão, ou podemos ter a felicidade de encontrar efetivamente mulheres que estão na área, que tiveram já mais sucesso, estão à frente da carreira, para nós é muito importante. Porque você olha e diz, é aí que eu quero chegar. É uma referência. Então, isso é uma referência importante. E nós temos nessas referências, eu posso elencar para vocês quais são as mulheres de liderança aqui na área nuclear, e eu vou dizer para vocês, quando nós elencamos e quando nós citamos, nós prestamos uma homenagem, nós nos reverenciamos a essas mulheres que nos mostraram o caminho, mas se eu consigo nominá-las aqui no tempo que temos, já é uma evidência que o problema da desigualdade existe e é grande. Quando nós temos essa possibilidade, né? E, neste caso, eu vejo um aspecto para as jovens que eu não segui, mas que eu acho essencial que sigam, que foi levantado também pela Melina, que é nós criarmos o nosso estilo de liderança. Eu segui muito o estilo masculino. Eu segui muito a forma de me vestir, quando vou apresentar alguma coisa, etc. É alguma coisa, não é que para esconder que sou mulher, mas para eu seguir um protocolo. E eu acho que está corretíssimo o que foi dito hoje, e que eu, sinceramente, nunca tinha parado para pensar. E que tenho que admitir aqui, porque eu acho que faço muito melhor admitindo que, apesar de não ter seguido, eu consegui chegar ao ponto que eu gostaria de chegar. Mas que é muito importante como que eu vou dizer, desmasculinizar o modelo de liderança.
tem que, obviamente, introduzir o feminino aí. Nós temos características próprias. A Agência Internacional de Energia Atômica está querendo mais mulheres em lideranças para discutir temas sensíveis na área nuclear, porque também percebem que o modo de pensar é complementar, não é que ele precisa ser o oposto, mas ele complementa com sensibilidade, formas de visão diferentes. Então, eu vejo aqui como um ponto muito positivo nessas jovens e das jovens lideranças que estão criando um estilo. Só pode sair algo novo assim, senão nós vamos reproduzir o que aconteceu no passado. Então, nesse sentido, eu não vim aqui, e como eu já disse, é a primeira vez que participo de um programa desse tipo, então, para eu definir quais são as minhas propostas, eu estou aqui aberta e ouvi algumas, e já as considerei como válidas para a vida mesmo, exatamente por ter vivido o oposto. E quando eu apresento isso, eu gostaria muito de também me solidarizar, porque é importante que a gente veja um discurso forte, talvez até que incomode um pouco, que nos tire da zona de conforto. Quando nós estamos falando das desigualdades, felizmente, o Plano Nacional, no final dele, que é o que vai vigorar até 2029, ele levanta um problema que foi levantado aqui hoje também, pela Thaís, o problema da deficiência e dessa mescla, porque os problemas neurológicos também, como dos autistas, etc., eles estão englobados e mesclam. E nós só podemos ter políticas públicas quando eu tiver antes a possibilidade de ter uma estatística correta, e a partir daí não existe solução sem a gente ter uma estatística. Isso foi muito bem colocado pela Thaís, né? que levantou o problema da estatística. E eu olhando aqui, depois que fiz, e quando estou escutando vocês, eu falo, eu ia levantar o problema da desigualdade regional, socioeconômica, o problema de concentrar-se só no Sudeste, muito no Sudeste, a tecnologia nuclear, mas existe um problema na CAPES, na identificação, que ela considera diferenças na plataforma Sucupira só entre homens e mulheres. Como é que nós podemos ter políticas públicas na pós-graduação para toda a diversidade que nós temos no país? Ou seja, a pós-graduação não está representando a diversidade nossa da população no resultado dela. Eu tenho que fazer aqui, eu acho que é um elogio, porque quando eu consultei tudo isso, fui até o final nas recomendações, e eles, como recomendações, colocam algumas unidades, elas colocam a autodefinição. Quem é aquele indivíduo que vai fazer a pós-graduação? Ótimo. Mas, quando nós entramos na plataforma Sucupira, não tem onde você colocar a autodeclaração. Mas a autodeclaração é um começo essencial. Então, isso eu vejo com muitos bons olhos, em função de toda a trajetória, eu tive referências femininas, eu tive uma masculina que nunca foi machista, pelo número de mulheres que ele orientou, que foi o professor doutor Marcelo Dami de Souza Santos, que, por sinal, ele orientou o mestrado da doutora Olga Mafra, ele orientou o mestrado e doutorado da doutora Helen Cury, ele orientou meu mestrado, doutorado, e na época minha já tinha iniciação científica também, mas essas mulheres com convivência própria me deixaram encantadas. Quer dizer, em particular, né? É isso que eu gostaria de dizer, acho que deu meu tempo, né, Thelma? Você está me ouvindo? Você me escuta?
Tô sim. Deu. Deu meu A tempo. fala está ótima, está excelente, mas a gente tenta colocar todo mundo dentro dos 15 minutinhos, e eu estou aqui. Eu Estou vou dentro dos 15. Então, gente, agora eu vou aprender com vocês. Eu tenho certeza absoluta, porque eu não tenho feito outra coisa nesses 2 dias, e faço aqui a minha culpa. Eu admiti para a Thelma que é a minha primeira participação num evento desse tipo, e que estou encantada pela visão e por essas pesquisadoras mais jovens, muitas mais jovens que a minha filha, e que trazem esse frescor e essa resiliência que é muito importante. Quer dizer, mostra para nós, assim, que tudo vale a pena. Tudo vale a pena quando nós acreditamos no potencial. Então, uma outra vez, eu falo para vocês de um trabalho que nós estamos iniciando aqui com as estudantes de mestrado e doutorado, mas para pegar até crianças, não só acima para a mudança de mentalidade em relação à área nuclear. Muito obrigada, excelente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Excelente, excelente, doutora Carmen. Às vezes, no finalzinho, a gente consegue fazer né, nas perguntas, aí cada uma apresenta um pouquinho, e a senhora fala um pouco para a gente dos planos, né? Vamos passar para a professora de Patrícia, e no finalzinho a gente volta com as perguntas e a gente faz uma discussão. Tudo bem? Você quer que eu coloque aqui, Diva? Eu coloco aqui, deixa eu tentar, porque fica mais fácil, né? São poucas transparências. Né? Thelma, se precisar, eu estou aqui, tá? Posso colocar também. Tá, joia, obrigada. A Diva conseguiu. Tudo bem aí? Só coloca isso, ótimo. Você oculta esse negocinho. Excelente, Diva, pode começar. Obrigada. Tá bom. Vou falar um pouquinho sobre física médica, essa formação em física médica, essas perspectivas de formação, pensando um pouquinho mais, né, voltado mais para mulheres. Nós temos aí, a Carmen já adiantou, né, que eu falaria um pouquinho, e nós temos aí hoje essa possibilidade, já há muito tempo, né? A física médica vem lá da década de 50, do século passado, então, século 20, e esta física médica, assim, é uma das áreas de aplicações de energia nuclear que, de fato, a mulher aparece um pouco mais, né? Ela está mais presente, embora os percentuais variem aí de país para país. Estava estudando aqui para ver sobre esses percentuais e a gente vê que é um pouco maior aqui no Brasil, mas em outros países isso nem tanto. Na Europa, assim, estranhamente, por exemplo, no geral, está aí em torno de 22% da população de físicos médicos, né, no grupo de físicos médicos. No Brasil, está um pouco mais que 35% hoje. Então, a gente vê que tem uma participação um pouquinho maior dentro das carreiras, né, que empregam energia nuclear, empregam tecnologias, né, desse tipo, que são mais para a saúde. Vou começar um pouquinho dizendo sobre física médica, pode ser que tenha algumas que não conheço. Eu acho que também o objetivo da conferência é motivar, né, para linhas mais específicas, carreiras mais específicas, dentro desse âmbito, que é o uso das energias nucleares. A física médica utiliza princípios médicos métodos, e técnicas da física na prática clínica. E o que um físico médico precisa ter? Ele precisa ter competências que são pensamento crítico, excelência de formação, essa habilidades para desenvolvimento de inovação e respeito ao paciente, entre outras coisas. Algo que eu acho muito relevante é essa capacidade, né, essa habilidade do profissional se comunicar com diferentes outros profissionais, com diferentes níveis de formação. Eu costumo dizer para os meus estudantes que em serviços menores, em clínicas que não demandam tantos profissionais assim, principalmente quando se trata de radioterapia, que o físico médico é um tanto gerente do local, né? Principalmente, não sei se em todo o país, mas aqui no Nordeste, no Norte, a gente percebe muito isso. Esse físico médico atuando também como aquela pessoa que resolve outras questões, né, que gerencia outras questões
dentro do serviço em que atua. Temos algumas carreiras em física médica, mas vamos aí falando dos números, né? Então, o que hoje se precisa, né? Qual a quantidade de físicos médicos que se precisa mundialmente? Então, hoje, no geral, se pensa em torno de sequer, né, assim, acho que um físico médico por 1 milhão de habitantes. Se tem hoje 40 mil físicos médicos em exercício. Esses físicos médicos abrangem carreiras que têm mais a ver com a universidade, com a parte de ensino, e abrangem carreiras que têm a ver mais com o lado clínico da física médica. Se espera que se tenha em torno de 60 mil físicos médicos capacitados para atuar em serviços, principalmente em serviços, em 2035. Isso demandaria a formação de 1.000 novos físicos médicos por ano, mas a gente não alcança isso ainda. Em alguns países se tem números muito bons, sim, né? Europa, se tem aí, por exemplo, a Alemanha, tem em torno aí de 35% desse valor, um número muito bom, e Estados Unidos, acho que tem mais de 25 físicos médicos por milhão de habitantes. O Brasil chega a aproximadamente 2, né? Mas não é um dos piores. Na América Latina temos alguns países, e na África também, né, que tem muito menos. O que dificulta essa formação em física médica? Exige ainda assim, é um processo um tanto longo, né? Começa com a graduação, que não necessariamente tem que ser um curso de física médica específico, um bacharelado específico para física médica. Ainda hoje, no Brasil, temos físicos que fizeram licenciatura ou bacharelado em física médica, depois seguiram suas carreiras em física médica por meio, às vezes, de formação em serviço. Então, é aquele estudante graduado ou graduado que vai fazer um estágio em física médica em algum local e fica lá e vai sendo formado ali em serviço. Normalmente tem um outro físico médico que o acompanha, né, que o orienta. Então, temos essa carreira e a graduação, hoje, quem quer fazer assim, física médica já, desde a graduação, temos aí bastante cursos no país, mas principalmente no Sul e Sudeste. No Nordeste, até aqui, só temos o curso de Física Médica em Sergipe. Em algum momento, uma universidade de instituição privada em Pernambuco ofertou por alguns anos, mas depois parou de ofertar. Então, somos o único do Nordeste. Feito isso, se alguém se gradua em Física Médica, não necessariamente vai trabalhar diretamente em física médica no uso aplicado na área da saúde, por exemplo. Ele pode ir, às vezes, como auxiliar, como aprendiz em algum serviço, ou, às vezes, ir fazer um trabalho mais de formação. Ele tem uma outra carreira aqui, um outro passo para esta carreira, que é a formação em residência, né? Que é um curso de pós-graduação, que se chama Stricto Sensu, ou Lato Sensu, aliás, e nesse curso de pós-graduação, ele vai obter uma formação especializada em uma das áreas de física médica. Aqui no Brasil, normalmente, se tem radioterapia e radiodiagnóstico. Um pouquinho menos, um percentual muito pequeno, se faz para medicina nuclear. Então, em alguns locais, tem também física da imagem, que envolve aí medicina nuclear, envolve física médica, radiodiagnóstico. Então, temos essa possibilidade. Os cursos de residência em física médica, alguns chegaram antes, né, as residências em física médica, não sei, nem chegam a ser cursos, é uma formação em serviço. Essas residências iniciaram aí bem antes, às vezes, em alguns casos, bem antes dessa graduação formal. A graduação vem de menos tempo, iniciou aí por volta dos anos 2000, lá no comecinho desse milênio,
e os cursos de residência vieram antes. Mas muitos desses cursos de residência foram assim, iniciados depois já, agora já, nessa última década, nessa década de agora. Aqui em Sergipe mesmo, a gente tem acho que 5, 6 anos que iniciou a residência em física médica. Desafios, nesses casos, para as mulheres. Eu acho que para alguém seguir carreira em física médica, deve gostar, né? Deve ter habilidades, aptidão, querer estudar. Tá? Algo que envolva matemática, algo que envolva física. Então, as ciências exatas são necessárias. E as meninas precisam saber que elas também gostam disso. A gente vê que, culturalmente, se observa muitas vezes que a menina, a jovem, não é assim motivada muito a estudar matemática. É natural que as pessoas não gostem de matemática, culturalmente, né? Então, é importante que elas tenham esse gosto aprimorado. Mas a gente tem visto, pelo menos aqui na universidade e em outras, que muitas meninas ingressam nessas carreiras, na graduação, pelo menos. Então, hoje, eu acho que temos turmas aqui que as meninas são maioria, principalmente por essa possibilidade de ter tanto estudo nas áreas de ciências exatas, quanto envolvendo também algo na área da saúde. Então, temos também uma possibilidade de formação por meio de cursos de graduação stricto sensu, que é uma graduação, que é a pós-graduação aí pode ser mestrado e seguindo doutorado ou seguido direto para o doutorado. Essa aí não garante que se torne um especialista. Quase sempre ele faz esse serviço, essa formação, e se agrega também a uma instituição, a um físico médico, para aprender, e depois, dado um tempo de formação, né, que ele possa comprovar, poderá fazer uma prova e se tornar um especialista. Então, temos isso, 14 cursos de graduação no Brasil, 50 vagas para a residência, aproximadamente. Essas vagas têm surgido aí de iniciativas, né, que agregam tanto universidade quanto instituições que oferecem serviços relacionados à radioterapia, radiodiagnóstico ou medicina nuclear, por exemplo. Temos aí muitos estudos atualmente, vi um estudo feito na Áustria, outro agora bem recente, relacionado com físicos médicos que estão cadastrados na Associação Americana de Físicos Médicos, e em todos eles se vê que, como o Carmen mesmo falou, essa questão inicial, temos muitas jovens também na área de física médica, mas no topo da carreira, em posições de liderança, elas são em percentual menor. Então, em países onde se tem 40% da força ativa em física médica sendo feminina, lá na liderança só aparecem os 20%, aproximadamente. Então, isso tem muito a ver com essas condições, né, de divisão de tarefas, de responsabilidade, do que se entende por meritocracia. Temos perspectivas de diferentes regiões, né, em alguns países mais pobres, principalmente, menos favorecidos economicamente, temos ainda um déficit grandíssimo de físicos médicos, essa subrepresentação, né, que pode, dentro das organizações, também pode contribuir para menor disponibilidade, qualidade de oportunidade, network e liderança, porque, às vezes, ela está exercendo a função de física médica, mulher, mas temos aí um grupo muito masculinizado em todas as outras funções, muito masculino, aliás, em todas as outras funções da instituição, e aí a moça, a física médica, né, a menina, ela fica, às vezes, sendo considerada alguém que não merece ocupar uma posição de liderança. E essa diversidade, né, assim, deve ser incentivada para que se tenha aí esse benefício para a pesquisa e para a prática clínica. Isso acho que a gente vê muito quando essa física é mais
clínica mesmo, né, em radiodiagnóstico, em radioterapia, isso é muito importante. E essa busca aí para que essa mulher contribua muito para a inovação. Se tem hoje uma demanda muito grande, hoje não se pensa em uma redução da necessidade de físicos médicos, e sim um aumento por conta desse avanço das tecnologias. Então, acho que é isso, e fico à disposição. Muito obrigada e aproveito para convidar vocês todos para o Congresso Brasileiro de Física Médica, que vai acontecer agora em outubro, em São Paulo. Excelente, Diva, obrigada. Vamos passar, então, para Inayá. A professora Inayá está aí? Sim. Consegue compartilhar? Quer testar aí? Sim, eu consigo. Tá, Joia, obrigada. Consigo aqui. Conseguem ver? Isso, excelente. Pode começar. Tá. Bom, gente, mais uma vez, boa tarde, né? Como eu disse, é uma honra estar aqui, né? Ao lado aí da Diva, da Carmen. E eu costumo falar que eu acho que a gente está aqui nessa conferência nesses 2 dias, na verdade, que eu acho é mais do que uma pauta de equidade, né? Eu acho que é uma pauta do futuro do Brasil, né? Porque se a gente não continuar discutindo temas como esses, a gente não vai ter o que falar de equidade. E eu começo aqui colocando um panorama atual da formação dos engenheiros nucleares aqui no Brasil. Esse ano nós estamos fazendo 15 anos de engenharia nuclear da graduação aqui da UFRJ, e a gente consegue perceber que a gente tem, ao longo dos anos, tido uma participação feminina muito maior, né? A gente está com um artigo agora publicando de que as mulheres são muito mais resilientes, entram mais homens que mulheres, mas as mulheres que entram, elas são mais resilientes, e elas se formam, né, ao fim dos 5 anos, efetivamente 6, enfim. Na área da pós-graduação também, nós temos jovens pesquisadoras atuando em várias áreas do conhecimento aqui da engenharia nuclear. Por exemplo, aqui no UFRJ nós temos 5, né? Física nuclear aplicada, que em disparado é o maior percentual de mulheres hoje. Temos engenharia e física de reatores, engenharia de fatores humanos e análise de segurança, né? Mas o que acontece, né? As jovens doutoras, pesquisadoras que estão atuando nessas áreas, nós conseguimos ver, a doutora Divanise acabou de falar, a doutora Carmen também, entretanto, né, quando a gente vai procurar nos espaços de decisão, efetivamente, a gente tem uma presença feminina residual, né? E quando eu estava fazendo essa apresentação, surgiu uma matéria semana passada, que eu acho que foi, inclusive, um presente, né? Porque a gente viu aí uma dança das cadeiras no setor nuclear, na esfera alta do setor nuclear, que é na Nuclep, na INB, na ETN, na Eletro, né? Que vimos aí diretores e presidentes, e, como sempre, não tivemos uma indicação de mulher para nenhuma presidência, para nenhuma diretoria das grandes empresas nucleares desse país, né? Então, o mais preocupante, eu acho que a ausência de dados públicos desagregados por gênero, né, ela faz com que a gente tenha um impedimento diagnóstico preciso para que a gente implemente políticas públicas. Então, não nos faltam mulheres qualificadas, como nós vimos aqui nesses 2 dias, né? Nos falta metas claras, visibilidade real. Então, nós vemos aqui, por exemplo, que 11%, que a Agência Nacional de Energia Atômica, né, ela aponta, né, que 11% das lideranças em segurança nuclear no mundo são mulheres, né? No Brasil, então, esse número ele é ainda menor, né? E com isso, o que acontece? Desculpa. Com isso, o que acontece? Acontece uma lacuna muito grande, né? Não apenas quantitativa, mas também qualitativa, né? Então, o Brasil ele carece desse sistema nacional de dados abertos que permita que a gente faça o monitoramento da presença feminina no sistema do setor nuclear,
nas universidades, a gente consegue ainda fazer, na CENEM, por exemplo, que é uma instituição de pesquisa, nos institutos de pesquisa, né, na comissão como uma forma geral, mas nos ministérios, nos projetos, a gente ainda tem uma lacuna muito grande, né? Então, a primeira regra que eu costumo falar é que a transparência, ele é o primeiro passo para que a gente possa fazer qualquer passo na política transformadora, né? Passando aqui, então, nós temos várias lacunas, né, como eu falei, nos órgãos reguladores, poucas mulheres em comissões estratégicas, grupos de licenciamento ou lideranças em salvaguardas, nas operadoras, acabei de dar o exemplo aqui, nos ministérios, a gente nem fala, nas universidades, na área de graduação e na pós-graduação, a gente já consegue verificar esse percentual das mulheres, né? Mas a inovação, né, ela requer uma diversidade estratégica, né? A inovação do século XXI, ela está baseada nos desafios interdisciplinares que nós temos, né? Desde os pequenos reatores modulares, né, os famosos agora SMRs, microreatores, até a robótica e a radioterapia de última geração, como a gente já viu aqui. Então, essas áreas, elas exigem ambientes corporativos, elas precisam de soluções técnicas com legitimidade social e com lideranças com visão sistêmica, como a doutora Carmen falou, né? Então, a equidade de gênero, nesse contexto, ela não é uma pauta acessória. É isso que a gente tem que prestar muita atenção. Ela é uma condição estratégica, né? Para que a gente tenha projetos nucleares com aderência social, que a gente tanto falou aqui ontem, com legitimidade institucional e com aceitação pública, né? Como, por exemplo, nós tivemos aqui no Canadá e na França exemplos de criações de comitês interministeriais para a equidade em ciência, tecnologia e inovação no setor nuclear em especial, né? E algo que carece no Brasil. E a Agência de Energia Atômica, né, a nossa IEA, ela reforça em suas publicações que essa diversidade é um pilar da cultura de segurança. Então, o Brasil ele não pode inovar com excelência se continuar a excluir os talentos por inércia institucional, eu costumo falar. Então, a subrepresentação feminina, ela compromete, sim, a inovação, né, a aceitação social dos projetos e a nossa competitividade internacional. Aqui nós temos algumas ações afirmativas, né, e políticas de inclusão no setor, né? Nós temos legislações e marcos regulatórios, iniciativas institucionais, programas de mentoria, rede de apoio, né, divulgação científica. Então, entretanto, nós continuamos com uma baixa, com uma escassez muito grande, né, de editais de incentivo real à liderança feminina, né? Então, eu trago aqui os casos internacionais de governança estratégica, né? O Canadá, por exemplo, deixa eu só dar uma voltadinha aqui, o Canadá, por exemplo, ele criou um papel de governança nuclear baseado nos indicadores de diversidade, né? Como a doutora Carmen falou, nós temos as ODS todas e temos que aplicá-la também dentro da nuclear. A França, ela estabeleceu metas de representação nos órgãos técnicos, né? Na OCDE e na NEA e na IEA, elas reforçam que essa cultura ela está diretamente associada à inclusão de vozes diversas nos processos decisórios. Então, não são ações que são apenas de maquiagem, não são cosméticos, né? São estratégias. E aí a gente precisa, efetivamente, de oportunidades no contexto brasileiro, né? O Brasil ele possui essas normativas, essas instituições. Nós temos aqui, por exemplo, a Lei 4.133, de 2021, que é a nova lei de licitações, que prevê critérios de responsabilidade social. Tem um Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que inclui diretrizes para a diversidade. O Estatuto da Igualdade Racial de Gênero pode ser articulado com as ações de fomento da CAPES, CNPq e da FINEP também. Não nos falta legislação, eu costumo falar, né? Nos falta política para conectar todos esses instrumentos, né? E aí, com isso, efetivamente, eu trago aqui uma proposta de política pública de Estado e não de governo, né? Nós vamos chegar à parte mais propositiva agora,
que é que o Brasil ele pode e deve, né, fazer agora com os instrumentos que já possui. Então, eu proponho aqui, basicamente, algumas linhas estruturantes, né, a criação de um comitê interministerial de equidade no setor nuclear, né, envolvendo MCTI, MME, MEC, Ministério das Mulheres, SENEM, Marinha, UIM, né? Eu proponho aqui um lançamento de um Observatório Nacional de Gênero e de Segurança Nuclear com dados abertos, para que a gente tenha gestão de conhecimento dentro do setor nuclear brasileiro feminino, né, com indicadores públicos, editais com metas de liderança feminina, não apenas editais em que a gente vá incentivar as meninas a estarem dentro do setor nuclear, mas incentivar as mulheres que já estão na sua condição de liderança a ocupar cargos, e isso não existe até o momento. Né? Programa Nacional de Liderança Feminina em Ciência, Tecnologia e Inovação, com residência tecnológica, com mentoria, compliance, né, que muitas das vezes faltam nas associações, e formação das normas internacionais, e uma revisão na normatização aqui da CNEM, incorporando indicadores de cultura de segurança com recorte de gênero, alinhado às boas práticas da agência. Então, essas são ações de governança pública, não são concessões, eu costumo falar, são escolhas institucionais para que a gente possa garantir uma excelência técnica, uma legitimidade internacional e a nossa soberania científica. Então, a cultura de segurança com perspectiva de equidade, ela passa, como definida pela IEA, né, pelo GRS, a parte 2 do GRS, ela envolve responsabilidade institucional. Né? Então, a tomada de decisão ela tem que ser transparente e ela tem que ter a participação de todos os atores. Né? Então, não se trata de uma ideologia, ela trata de reforçar a confiança da sociedade nas decisões nucleares. Né? Então, aqui são as propostas que eu falei para vocês. Nós, mulheres, na ciência, nós não somos uma exceção, muito pelo contrário, nós somos a diferença entre um país dependente e um país que vai ser soberano. Então, eu coloquei, por exemplo, as startups lideradas por mulheres, nós temos muita. Eu tenho, por exemplo, uma egressa da UFRJ que criou uma startup e há pouco tempo ela veio me procurar porque ela sempre está à frente dos editais, ela ganha sempre os editais da FINEP aqui no Rio, da FAPERJ, enfim, CNPq, mas falta a startup, um lugar de inclusão, é uma startup de medicina nuclear, e ela não consegue fazer mais do que apenas submeter seus projetos, ganhar os seus projetos, ganhar o fomento, e não consegue sair daí, ela está estagnada, ela não consegue ir para os hospitais, ela não consegue percorrer o Brasil. Né? E ela já esteve aqui falando, não sei se foi ontem, se foi hoje. Então, o fato é que eu gostaria muito de terminar essa fala, se vocês me permitam, dizendo que as mulheres na ciência, elas não são essa exceção, e nós não estamos pedindo espaço, porque nós já estamos aqui há muito tempo. Né? A gente tem um exemplo da doutora Helen, que infelizmente não está mais entre nós. Nós temos aqui o exemplo das doutoras Olga Mafra, Olga Cimbalista, a doutora Carmen. Então, o que falta, na realidade, é que o Estado brasileiro nos integre, né? Com metas, com indicadores, com orçamento, né? E com legitimidade. Né? Então, eu agradeço muito esse espaço de fala. Né? Eu sou do Laboratório de Análise Ambientais e Simulação Computacional aqui da Engenharia Nuclear do UFRJ, professora tanto da Poli quanto da COP, assim como falei no início, e agradeço muito ao UIM Brasil, a todas vocês do painel, a todos vocês que estão assistindo, para que a gente possa, de fato, tentar tirar dessa Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres um documento que ele vá agregar efetivamente a nossa participação nas altas esferas do setor nuclear brasileiro. Obrigada.
Excelente, excelente. Obrigada, Inaya. Vamos passar a palavra para a Márcia e no finalzinho a gente faz aquela discussão que a gente fala. Obrigada. A Carol que vai colocar para ela, né? Isso, vocês conseguem me ouvir, certo? Certinho, Beleza. Márcia. Tá ótimo. Vou começar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu estou encantada com o evento, encantada com as falas. Estou assim, eu estou amando. E a professora Carmen falou, a professora Carmen tá minha primeira vez que eu tô participando, né, de um evento. E estou amando assim muito do que eu vou falar aqui também, né? Complementam a fala de todos vocês. Então vamos lá. Vou ficar também aqui assim pedindo para depois passar o slide, mas olhando, eu tô aqui já vou falar que eu tô com a minha cola, eu fico super nervosa no momento de uma apresentação, acho linda vocês dominando a arte da apresentação. Então vamos lá, o título que eu escolhi para minha apresentação é a contribuição da biblioteconomia e da ciência da informação para a visibilidade de mulheres no ensino e na pesquisa nuclear. Eu sou bibliotecária, doutora em ciência da informação, e a minha fala ela vai ser a partir da minha experiência prática, atuando aqui na CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, tanto no Centro de Informações Nucleares, o CIN, com informação técnico-científica, quanto com a Secretaria de Formação Especializada, secretaria aqui na sede da CNEM, que atua junto com o Conselho de Ensino e Pesquisa na nossa instituição. E eu gostaria de também trazer reflexões sobre essa minha atuação nas duas áreas, e a proposta é lançar luz sobre os desafios e falar dos caminhos possíveis, né? Por favor, pode passar o slide. Eu dividi, então, a minha apresentação em duas partes. Essa é a primeira, onde eu vou focar mais no ensino, né? A CNEM, ela concede bolsas de mestrado, doutorado, iniciação científica por meio de editais próprios. Então, essa primeira questão aqui, que o assunto, formação especializada com recorte de gênero na área nuclear, o desafio identificado, a ausência de dados sistematizados com recorte de gênero na formação, pesquisa e atuação profissional na área nuclear impede a formulação de diagnósticos e políticas eficazes de equidade. A gente ainda não tem esses dados aqui na CNEM sobre como é que está a participação feminina, né, nas pós-graduações da CNEM espalhadas pelo Brasil. Então, é claro, hoje a gente tem um cenário de escassez de recursos humanos, que não é uma questão só da CNEM, é uma questão, enfim, né, das instituições em geral, mas o que torna um desafio esse planejamento, né, e a execução dos projetos. Então, a gente precisa trabalhar com dados confiáveis sobre gênero. Por que eu estou dizendo isso? Até a professora Carmen também disse isso na sua fala, né? É claro e é um dado importante, é claro que a gente pode inferir, né? Márcia e Márcio, eu coloco como feminino e masculino, só que inferir ele é impreciso e excludente. Então, a ideia é justamente para que a gente possa construir políticas públicas efetivas, como, por exemplo, saber quantas mulheres estão concluindo os nossos mestrados, doutorados, ou acesso aos programas de bolsa, é essencial que a coleta desses dados ela seja feita na base, ou seja, na autodeclaração. Então, como reflexão, né, embora seja possível realizar inferências retroativas a partir de nomes, esse método ele é impreciso e não respeita a autodeclaração de identidade de gênero. E como proposta, justamente a criação de mecanismos institucionais padronizados de coleta, sistematização e divulgação de dados por gênero. Aqui na nossa diretoria, a gente já está trabalhando nesse projeto, tá? É um projeto complexo, porque a gente tem que criar as bases, validar com os institutos da CNEM, né, as pós-graduações, testar, iniciar a coleta. Mas o que eu quero justamente é isso, é reforçar, porque dados com base na suposição, né, em suposições, eles vão reforçar silenciamentos e vão limitar a compreensão justamente da diversidade real presente no nosso setor. E um outro ponto que eu considero fundamental é que hoje a gente não tem informações sobre taxa de evasão nos nossos cursos, né, de mestrado e doutorado com recorte de gênero.
Então, a gente precisa começar a registrar e sistematizar essas informações também, e a ideia é justamente essa, porque assim a gente consegue identificar os principais motivos de abandono. Foi até na fala de ontem à tarde, estou esquecendo o nome da pesquisadora. Esse abandono é por sobrecarga de tarefas domésticas e de cuidado, que muitas vezes recai desproporcionalmente, né, sobre as mulheres? É por falta de rede de apoio, mentoria, orientação específica para as mulheres da área, né? E assim a gente consegue desenvolver ações para apoiar a permanência, como criar, né, programas de mentoria específicos, criar políticas de apoio à maternidade e oferecer maior flexibilidade de prazos em situações mais específicas. Por favor, pode mudar o slide, Carol. Boa. Então, agora eu vou falar mais voltado para a minha outra área de atuação, que é com informação técnico-científica. Memória e visibilidade do protagonismo feminino na área nuclear. Então, o desafio identificado: a memória da atuação das mulheres no campo nuclear brasileiro permanece dispersa, com escassa documentação sistematizada sobre suas trajetórias, desafios e conquistas. A ausência de acervos organizados com esse recorte dificulta o reconhecimento da atuação feminina. E aí a reflexão é justamente essa: a ausência de acervos organizados reforça uma narrativa oficial centrada em figuras masculinas, como se a participação feminina fosse exceção ou recente, quando na verdade sempre esteve presente, mas invisibilizada. Então, a proposta que vem, né, dessa reflexão é a criação de repositórios digitais com foco em trajetórias femininas, e eu quero chamar muita atenção para isso, com curadoria participativa, né? Então, o que eu trago como exemplo para vocês é que aqui na Senem a gente já tem o nosso repositório Memória Senem. Ele está acessível para todos no site da Senem, através da página do SIM. E aí o que eu vou fazer aqui, voltando para a fala da minha primeira parte, também é uma inferência. Quando as bibliotecárias elas cadastram as informações, elas colocam se algo é um sistema muito antigo criado por servidores da CNEM, que tem feminino e masculino. Isso é uma informação interna que a gente tem acesso. Então, aqui eu estou trazendo para vocês um dado nessa inferência. A Memória Senem são publicações de servidores e servidoras, colaboradores, colaboradoras, bolsistas que fizeram parte, né, do quadro da CNEM. Então, a gente observa que o total masculino é 40% superior em números, tá? Ao feminino. 4.327 publicações contra 3.093, o que evidencia que, historicamente, os homens publicam mais do que as mulheres aqui na nossa instituição. Então, eu volto para a primeira parte da minha apresentação. Com números reais de autodeclaração, a gente pode iniciar projetos para compreender melhor as causas dessas diferenças, e a gente conseguindo utilizar, né, da curadoria participativa, a gente consegue envolver diferentes áreas e perspectivas no diagnóstico. Então, agora, com foco no que eu propus enquanto apresentação, o que a biblioteconomia e a ciência da informação podem trazer na prática para essa discussão? Construir e manter, olha os recursos humanos aí, construir e manter bases de dados estruturadas com metadados, com informações que incluam marcadores sociais, como gênero e raça. Mapear trajetórias acadêmicas e profissionais. Criar indicadores de presença feminina na pesquisa, no ensino e na gestão técnico-científica. Atuar também na memória institucional. Recuperar, registrar e dar visibilidade a trajetórias de mulheres que atuam ou atuaram na área nuclear, valorizando suas contribuições. Criar e fortalecer redes de apoio, redes colaborativas de mulheres, que oferecem suporte mútuo, promovem desenvolvimento profissional e pessoal e ampliam oportunidades no âmbito tanto acadêmico quanto profissional. Então, é isso, são essas metodologias de organização, preservação e curadoria das nossas histórias. E agora eu quero trazer exemplos de alguns nomes, né, de algumas autoras da área de biblioteconomia e ciência da informação que discutem temas relacionados à rede de apoio, gênero e inclusão. Temos a Sônia Maria Leite Moraes, né, que atua em temas relacionados a gênero, informação e memória social. Maria José Albuquerque Braga, com contribuições importantes
em Memória Institucional, Gênero e Bibliotecas, Maria Inês Cordeiro de Macedo, que pesquisa sobre desigualdades sociais, inclusão na ciência da informação, Alice Batista Oliveira, que destaca-se pelo trabalho de bibliotecas, gêneros e políticas públicas de informação, e que eu vou finalizar agora com Maria Elizabeth Biontini de Almeida. Ela é reconhecida por pesquisas de políticas de informação, diversidade e inclusão, além do papel das mulheres na ciência da informação, destacando a importância de marcadores sociais, como gênero, raça e classe, nas bases de dados e políticas de informação, justamente para promover equidade. Em seus estudos, ela defende o papel da informação como instrumento de empoderamento e transformação social, especialmente para grupos historicamente marginalizados. Então, eu estou chegando no final da minha apresentação. Por favor, Carol, você muda o slide. E para finalizar, são 2 pontos, né? Eu não posso esquecer de agradecer ao IN pelo convite, né? Aqui na Senem, Rondinelli, nosso presidente, e ao Calvo, que é o meu chefe, que me indicaram para fazer essa apresentação, né? O Staldi que trabalha diretamente comigo. Para essa apresentação, eu conversei com 2 bibliotecárias que trabalham aqui com a gente, a Odete e a Emília, e eu tive também apoio, né, dos números da memória, com o apoio da nossa TI, com a Júnia e o André. E eu também quero falar o seguinte, que eu também tenho rede de apoio para essa apresentação. Eu conversei com a Marcela, com a Muna, com a Marina, e assim, especificamente sobre essa palestra, né? Porque a gente tem um medo danado de esquecer de agradecer alguém. Mas a gente monta redes muito incríveis, né? Então, para conversar sobre o tema, eu tive apoio com informação, eu tive acolhimento. E para concluir, dizer que a informação bem organizada ela é o ponto de partida para qualquer política pública que se pretenda justa. E a biblioteconomia e a ciência da informação podem transformar dados dispersos em conhecimento estratégico para políticas públicas com recorte de gênero. Obrigada. Excelente, Márcia. Obrigada a você. Obrigada a todas. Excelente talking. O que a gente está pensando aqui? Está bombando de informações, de perguntas, e desde o início, né? Desde a professora Carmen, Diva, professora Inayá, e agora a Márcia. Como eu estou com essa a ideia fresca aqui sobre o que a Márcia está falando, que isso é extremamente importante, né? Você, ter essa estatística de produção de artigos, papers, científicos, etc., e ver isso. Aí eu até coloquei aqui no nosso chat, porque um aluno meu viu isso num paper, que os autores agora estão colocando uma tagzinha embaixo, falando sobre author representation, recognize the gender, equality, etc., etc. Falando, ó, temos, por exemplo, né, metade mulheres como autores e metade homens como autores. Então, né, eu acho que isso é legal, a gente manter essa ideia, né, sobre isso. Você quer falar, Márcia? Não, tá tranquilo, tá. Eu vou abrir as perguntas para o público, esperar as meninas, né, falarem, etc. Né? Tem muita informação aqui no chat, o pessoal está gostando bastante do talking. A professora Carmen também foi muito bem falada aqui, a Diva, tem um monte de gente que conhece a Diva, e Nayá também, tá aqui mandando, né, os hello aqui. A Gabi quer falar. Vamos lá, Gabi, vamos conversar com a Gabi, presidenta da UIN. Boa tarde, meninas. Eu adorei a mesa de vocês. Eu que botei ali o chat da Diva, né? Que a Diva foi minha professora, minha orientadora, né, que ajudou bastante durante a minha caminhada. Mas, assim, é o que eu tenho para falar, mas, assim, uma observação mesmo sobre algumas falas de vocês. E durante o tempo na gestão e também conhecendo outras instituições que atuam com mulheres, eu comecei a perceber também que outras instituições elas se apoiam muito no campo político para se fortalecer. Né? Eu conheci a Alessandra, do Grupo Mulheres do Brasil, da Magazine Luiza, e a Alessandra falou que elas têm uma força porque elas estão trabalhando junto com o mandato da Tabata Amaral. Então, foi a partir essa agora de um percentual de mulheres em diretorias, em cargos públicos, foi recente, mesmo foi com o Grupo Mulheres do Brasil. Então, assim, foi um projeto que elas conseguiram ir junto com a Tabata,
Então, eu acho que a gente, enquanto organização, enquanto a UIN, que a gente acho que está chegando um número, a gente está fazendo uma contagem de mais de 500 mulheres. Ano que vem é um ano eleitoral, né? E eu acho que a gente vai ter que começar a se mobilizar também e ver nas regiões que nós estamos, mulheres que possam abraçar nossa pauta política, para poder a UIN também caminhar, dar um passo a mais do que a gente ficar num grupo no WhatsApp, essa conferência ter uma voz maior. Então, eu acho que a partir do ano que vem, que é o ano eleitoral, nas suas regiões, a gente contar com a sensibilidade de algumas deputadas federais para a gente se apoiar, para que, se as deputadas forem eleitas, para a gente seguir junto com elas. Eu acho que é muito nesse viés, e eu acho que vai colaborar para ajudar a gente em várias questões que vocês trouxeram aqui, sabe? Acho que é mais ou menos isso, assim, a minha fala, é só essa contribuição mesmo. Muito obrigada. Nossa, excelente, Por isso que eu falo, eu estava falando com a doutora Carmen mais cedo, eu só tenho a aprender com essas meninas, porque é aquela coisa, né? A gente fica muito focado na ciência, na academia, aquela coisa, paper, publicação, etc. Mas tem tanta coisa, olha aí a Gabi falando, né? Menina nova, a Carol, a Georgia, as meninas, né? A Catherine, a Micélia, as meninas da UIN, Camila, tem milhões aí, né? Não vou falar o nome de todo mundo, nós vamos ficar aqui a tarde inteira falando o nome de todo mundo. Se eu esqueci, perdão. Mas, gente, A Camila quer falar. ótimo. A Camila quer falar. Tá sem. Ela não levantou aqui, não, mas pode falar, Camila. Vamos lá. Ei, Camilinha. Ei, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Essa mesa foi incrível assim, para o fechamento, né, da nossa conferência. Desde ontem, né, que a gente está aqui aprendendo assim, e, enfim, uma fala mais importante que a outra, as falas se complementando. E eu queria trazer uma questão para falar com a Márcia. Tudo bem, Márcia? Seu microfone está desligado. Isso, agora está ligado. Eu gostei muito da sua apresentação, né? Como é importante, né, ter essas pessoas que trabalham com os dados justamente para a gente ter, né, esse conhecimento, né, do que é que precisa ser feito. E nós da UIN Brasil, a gente está com um projeto em andamento, que inclusive a gente já conversou até, né? Sim. A respeito desses dados, né, dos institutos de pesquisa, né, para a gente ver essa relação, né, das pessoas que estão nesse centro de pesquisa, né? E eu lembro que naquela época, os dados que mais estavam faltando, assim, era relacionado às pessoas das pós-graduações, né, dos centros de pesquisa. Aí eu queria perguntar para você, como que está esse levantamento de dados, assim? Ele andou? A gente teve alguma novidade? Como é que está? Então, vamos lá. Eu até cheguei a comentar que a gente aqui na diretoria, a gente está trabalhando com um projeto só voltado com a parte de formação especializada, com todas as pós-graduações da CNEM. É algo grande, porque é algo interno institucional, que é o PEI, né? O Planejamento Estratégico Institucional da CNEM. Então, eu estou responsável por esse objetivo estratégico e contando com todos os pontos focais de todos os institutos. Então, a ideia é essa, assim, a gente já tem... porque são várias questões, né? E entre elas tem esse levantamento. Então, são duas coisas. Uma é a solicitação histórica para Tarais, que a gente vai fazer por inferência, que não é bacana, que foi até o que eu coloquei. Não deixa de ser um dado, mas não é exatamente, né, o que a gente precisa, né, como dado real. E aí, se tivesse documentado, se tivesse mais assim documentado, né, aí seria mais interessante, né? Isso, e a ideia é essa, porque é a proposta de padronização para todas as pós-graduações, para terem o mesmo dado para a gente conseguir colocar. Então, a gente já está trabalhando, né, com dashboards aqui, para apresentar e validar. Então, a gente está nesse processo de projeto, mas com já o compromisso e apoio de todos os pontos focais. Então, finalmente, está fechando algo que estava ainda muito disperso. Eu fico, assim, entusiasmada, porque realmente é pouca gente tocando o projeto, mas está indo.
E tá indo. E você Sim. ajudou muito. Lembra que eu falei com você, né, da validação, de como solicitar? Isso já foi Sim, aprovado sim. e seguiu. Ai, que bom. Então, que bom saber que está andando, né? Esses processos realmente não são rápidos, né? Mas só de saber que está andando assim é bom, fiquei feliz. Ai, que bom, Camila. Obrigada, viu, Márcia? Nada, Muito obrigada imagina. a todas pelas falas de vocês. Obrigada, Camilinha. Vamos passar a palavra para a Georgia, que ela dá uma palavrinha para a gente. Georgia, tá? Pode explicar só. Isso. E aí, gente. Bom, eu tenho mais uma colocação, né? Para a gente encerrar, que assim, a fala de vocês foi, né, incrível, de cada uma de vocês. E o que eu percebi, assim, a importância da experiência de cada uma, né, e dessa questão multidisciplinar, né, do olhar da Márcia, né, inclusive das pessoas que ela pôde contar, né, para contribuir com a apresentação, as colocações da professora Inayá, né, da professora Carmen de Vanísia, né, desculpa, essa visão do todo, uma visão do lado da academia, né, que muitas vezes, né, a gente não tem, e, claro, principalmente a experiência, né? Então, eu aproveito, né, as propostas incríveis, né, as colocações muito importantes para chamá-las, né, que assim a gente vai precisar de vocês para finalizar o documento, né? A gente quer que o documento seja um documento consistente, né, e robusto, e que a gente chega na Conferência Nacional fazendo bonito, né? Então, espero poder contar, nós, né, da UIM, esperamos poder contar com vocês na hora de finalizar o documento. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente vai se basear, claro, nas apresentações, né? Por isso que a gente insistiu numa apresentação concisa, né? Porque a gente precisa ser objetiva, e espero, né? A gente espera poder contar com vocês aí nesse fechamento. Eu gostaria de aproveitar, né? Inclusive, né? Não sei se foi o caso de outras mulheres que contribuíram e aceitaram o convite, mas a Márcia estava de férias, né? Quando eu entrei em contato com ela, já assim, já tinha fechado as mesas, né? No segundo tempo, a indicação dela veio e ela de férias. E estava preocupada se ia conseguir contribuir ou não. E assim, na hora que ela me falou da proposta, eu falei, não, tá incrível, né? Eu adorei a proposta e muito obrigada. É isso, gente. Obrigada a vocês e parabéns aí. Excelente, Georgia, bem lembrado. Né? Vamos lembrar que a gente está levando isso para algum lugar e a gente quer um feedback. E a gente quer passar esse feedback para vocês. A gente quer que vocês estejam com a gente. Né? Eu vou só fazer um comentário, ainda de acordo com o que a professora Carmen tinha falado comigo mais cedo, era essa questão, né, que eu venho aprendendo com as meninas e vendo essa força, né, e aprendendo sobre isso é muito legal, isso é muito interessante. E até essa questão da característica física nossa, dessa autodescrição, é uma coisa que eu aprendi agora, né? E eu vejo a dificuldade, muitas vezes, para eu fazer isso. Eu falo assim, mas peraí, o que eu vou falar? Né? E, assim, elas, né, com essa ideia, né, de colocar todos, né, essa questão da diversificação. Existe pessoas que não estão vendo a gente, mas podem ouvir a gente, né? E existem os que não podem ouvir, não podem ouvir, mas podem ver. Então, além das outras todas as questões que a gente já levantou aqui, né, que é autismo, deficiências físicas, etc., além da questão de gênero que a gente está falando, né? E me chamou muita atenção a fala da professora Inayá sobre essa questão aí que está acontecendo, né, na área nuclear e por que, né, que ninguém lá, né, assim, eu fico me perguntando, né, por que ninguém pensou, nenhum daqueles homens que estão ali, falar assim, vamos colocar alguém diferente, uma mulher aqui, para ver se a coisa, né, funciona diferente. Eu fico me perguntando qual que é a ideia, né, qual que é a razão, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso, né? Assim, eu estava até trocando um papo com a Carmen, né, quando a gente estava fazendo as nossas apresentações aqui, a gente se ligou. E uma das coisas que a gente discutiu também, a gente conversou, é que o Programa Nuclear Brasileiro, ele nasceu de um programa de Estado
E o setor nuclear, basicamente, ele nasceu dentro da política, né? E hoje nós temos poucas mulheres dentro da política no setor nuclear brasileiro, né? Então, como a Gabi falou, realmente, ano que vem é ano de eleição, a gente tem uma frente parlamentar nuclear que tem mulheres ali dentro, não é só o deputado federal do Rio de Janeiro, Júlio Lopes, ele é apenas o presidente, nós temos várias deputadas, várias senadoras que estão ali dentro, né? E a gente tem uma membra da UIM muito ativa na política, que é a professora Luciana Carvalheira, que ela é vice-coordenadora do programa de pós-graduação, né? Aqui no IEM, né? Ela é vice do professor Zelmo, então ela é bastante ativa também. Então a gente precisa de mais mulheres na política, porque o setor nuclear ele é político, né? Historicamente ele é político. Então, se a gente não começar a se firmar dentro da política, as indicações que são feitas pelos ministérios por políticos vão passando. Então, assim, uma coisa que eu gostaria de falar também é o trabalho da Márcia, maravilhoso o trabalho da Márcia da CENEM, dos institutos de pós-graduação, né? Porque nós somos 7 pós-graduações na área nuclear no país hoje, e dos 7, 4 são CENEM, né? Fora a CENEM, nós temos o IEM, nós temos, desculpas, o IME, o FRJ e a UFMG, né? Então, nós temos 3 universidades dos 7, né? E os demais são da CENEM. Então, a CENEM fazendo esse levantamento de dados, tendo essa plataforma, as universidades também vão poder colocar os seus dados e a gente vai poder finalmente ter, né, um banco de dados inovador nesse. Então, parabéns, Márcia, também pelo seu trabalho aí na CENEM. Obrigada, obrigada. É uma equipe enorme, a gente está tentando... Enorme não, é pequenininha, né? Mas tem o pessoal de TI, os bolsistas, assim, é trabalho mesmo em várias mãos. E tá lindo, tá lindo. A gente tá fazendo um trabalho bacana. Temos uma pessoa no projeto aqui com a gente, assistindo, a Marcela. Parabéns para você também, Marcela. Legal. Diva e Carmen, querem dar as últimas palavrinhas para a gente fechar? Pode ficar à vontade. Posso ir, Diva? Ou você vai primeiro? Vai primeiro, Diva. Achei que você já ia iniciar. Bom, para mim foi uma experiência maravilhosa estar aqui com vocês. Como eu disse, aprendi muito e saio mais, eu acho que mais otimista, porque vejo principalmente os mais jovens, mais aguerridos, não saem, obviamente, não fogem à luta, e que isso é muito importante, porque não posso falar por todas as pesquisadoras que foram, para mim, a liderança e quem eu sigo e admiro até hoje, as que estão vivas e as que não estão mais. Mas eu vejo que vocês têm uma consciência melhor da importância da mulher nessa área que nós tínhamos, mas era uma luta meio silenciosa. Quer dizer, eu não posso dizer que não tive apoio de homens para chegar onde estou, parto pela minha própria família, 3 irmãos e meu pai. Uma única vez me disseram que isso não era carreira para mulher. Como eu disse que eu queria realmente ser, a partir daquele dia eu sempre tive apoio deles, mas isso não foi com todas. Então, isso ajudou, mas agora vocês estão representando isso melhor e estão traçando rumos melhores e mais adequados. Como eu disse, eu segui muito o modelo masculino, mas que eu acho essencial ver uma jovem dizer, tem que mudar isso, desestruturar esse sistema. Quer dizer, é exatamente a nossa diferença que vai fazer uma participação melhor. Mas foi um prazer enorme, agradeço o convite da UIM Brasil, agradeço olha, Márcia, você teve sorte, eu não soube que você estava, porque eu falei com a Diva, eu falei com a Inara, eu falei com a Thelma, até com medo de ser um discurso inadequado, quando eu falar, eu nunca participei disso.
entendeu? Parece uma coisa assim de outro mundo. Pois é, né? Por isso que eu já comecei dizendo a minha idade, para não ter tanta discriminação, como ela não está, tá certo? Mas foi um prazer enorme, foi maravilhoso, eu segui, eu acho que a Jorge já viu que na outra apresentação eu não resisti, eu achei tudo muito lindo, entrei para dizer que achei tudo muito lindo, e foi isso, agradeço muito às panelistas que me ajudaram bastante, a Thelma de eu dizer, Thelma, estou insegura. É um prazer enorme estar aqui, parabéns, viu? Quer dizer, na verdade, isso que a gente faz, quando faz assim, conseguem ganhar mais uma. Eu sou mais uma na fila, tá bom? Na trincheira, não é, Duda? Foi um prazer enorme, viu? Muito obrigada a oportunidade. Tá, vamos lá, Diva. Pronto, obrigada. Eu acho que eu também fico muito feliz pela oportunidade, muito feliz de ver, né, gente tão jovem, com tanta garra, né, meninas que até pouco tempo estavam aqui na graduação e em tantas outras, e agora se veem assim, nesse momento tão importante, né, trazendo aí para o Brasil e para o mundo assim, essa importância de discutir o papel da mulher e de políticas, né, que façam com que essas mulheres cheguem mais adiante, né, com mais pertinência, com mais campo de trabalho. E hoje mesmo eu estou com alegria aqui, a alegria também maior de poder integrar a gente, né, pessoas que estavam assim, conversar com o Carmen essa semana foi um grande prazer da semana, fiquei assim, refletindo muito sobre a nossa conversa. E hoje eu tenho o prazer aqui de estar com a Valessa Acosta, que é mentoranda, né? Ela veio para assistir ao Encontro Sergipano de Física, ela está aqui. Legal. O que está acontecendo aqui na universidade esta semana é um evento local, né? A gente não faz propaganda do Brasil, porque é um evento local, mas ela quis vir, quis interagir mais comigo, eu fiquei muito feliz, ela veio do Rio de Janeiro. Então, assim, é um evento, de fato, muito importante, né? Conhecer essa história, que é um tanto recente, né, esse grupo, mas que tem feito a diferença. Espero que continuem com sucesso e que, de fato, todos, né, juntos façamos a diferença. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Diva. E esse pessoal lá do Sergipe, todo mundo passou, a maioria passou por ali, né? Não sei o que tem de Sergipe, não, mas essas mulheres são arretadas. Excelente, excelente. Eu vou fazer o fechamento da mesa, aí eu passo a palavra para a Gabi, e a Gabi fecha a conferência para a gente, tudo bem? Então, chegamos ao final desse diálogo, extremamente importante, que reforça esse compromisso nosso da equidade de gênero, do setor nuclear e muito além, né, gente? A gente agradece profundamente todas as panelistas, tá? Que passaram por aqui, por essa conferência livre, por compartilharem essas experiências, suas experiências, seus insights, que são extremamente valiosos para a gente. E a cada uma de vocês, né, que participaram, todos que estão aqui, junto com a gente, contribuindo com as reflexões, com as perguntas e reflexões. Foi um mesmo prazer estar aqui, agradeço novamente. Um beijo para todas, viu? Gabi. Olá, meninas. Então, vamos para o encerramento, mas antes a gente precisa fazer o processo eleitoral para seguir as normas que estão lá no guia da conferência, tudo certinho. Eu vou só tirar uma dúvida com vocês. Todo mundo consegue apertar para levantar a mão? Todo mundo, até vocês que estão desabilitadas. Não conseguem? Eita! Ó, Alana. Eu vou só mexer aqui numa opção para ver se todo... Na reação, Gabi. Quem ia falar? Porque a reação tem um joinha. E a reação? Vocês conseguem no joinha da reação? Vejam aí. Até vocês que estão lá embaixo, que estão desabilitadas. Vejam aí, vão apertando. Vê se as meninas estão conseguindo, gente. Verifiquem aí, por favor. Eu não consigo ver todas. Consigo ver algumas. Carol, você consegue ver todas as meninas que estão na sala? São 34. Todo mundo precisa colocar. Vejam aí se vocês conseguem botar o legalzinho. Vamos lá. Eu mexi aqui na configuração, eu liberei todo mundo para tudo.
todo mundo coloca um joinha só para ver se É está que dando aí a para... gente consegue ver. Acho que quem Bota não então. conseguir, avisa no chat. Acho melhor trabalhar com quem não conseguir. Quem não conseguir, vocês vão Pode ter ser precisar. Pode ser Eu um acho- sim ou não no chat, não, Gabi? Isso, um sim ou não no chat. Vamos fazer isso para a gente otimizar o tempo É, e ser Eu bem vi uma mais legal, rápido. Carol. Oi? Eu vi uma legal Oi? passando ali em casa. Ai, menina. Vamos lá. é bom, Então, fica vamos dar. registrado. Sim. Eu vou só. Vou começar aqui. Carol, coloca para gravar aí, por favor.